Fala galera, estamos nós aqui novamente no Colégio Unificado, eu e o meu parceiro André aqui gravando, editando, produzindo os vídeos. Eu tive uma conversa séria com o professor Adilson aqui em Itajaí, com o professor Felipe em Balneário Camboriú e com o professor Helly lá em Itapema, que a gente está preocupado com o acompanhamento que os alunos estão tendo das aulas. Muitos não têm mais acompanhado, não têm ficado offline, não estão realmente acompanhando, e a gente precisa reforçar em vocês a necessidade de que nessa reta final a gente mantenha o foco, mantenha a determinação e continue firme nos estudos. Para isso nós quatro, mais o professor Castelo e o professor Alexandre, entramos num consenso e decidimos contratar no colégio um mestre de disciplina. É uma pessoa que vai ficar encarregada de acompanhar a presença de vocês online. Ele vai ficar responsável por ver se vocês estão acompanhando ou não, e ele vai estar diretamente presente na vida de vocês. Eu quero apresentar para vocês então agora o novo mestre de disciplina, aquele que vai acompanhá-los online. Eu vou lhe chamar, ele já está vindo aqui, tá? Mestre! Ei! Vem! Pode vir! Quero te apresentar, entra aqui! Vem, pode vir. Vem, isso. Chega de leve. Bom dia, professor Ademir. Tamo junto. Bom dia, queridos alunos do Colégio Unificado. Quero dizer que agora acabou a moleza. Acabou o não acompanhar as aulas. A partir de agora, eu estarei de olho em vocês. Que comecem as aulas. Valeu, professor Ademir. Estamos juntos sempre. Eu de olho em vocês. Cuidar da manobra. É difícil. Não tem ré. Tá vendo ali? Galera, esse aí é o novo mestre de disciplina, o Jigsaw. Ele veio contratado para terminar só esse aninho. Lembrando que aquele que não acompanhar até o final, ele vai aparecer à noite, vai pegar vocês, levar para um lugar escuro e fazer com vocês os chamados jogos mortais. Então a partir de agora, a presença, a frequência, o acompanhamento vai ser 100%. Que comece as aulas! Meu Deus do céu, esse Unificado apavora. O Unificado é o colégio de vanguarda, sempre à frente do seu tempo. Então a gente tem agora um mestre de disciplina formidável, Jigsaw. Jigsaw vai colocar agora o emblemazinho Unificado na sua roupa, tá? E caso você não acompanhe essa aula até o final, ele vai te pegar, ele vai na tua casa, ele vai te pegar e vai fazer o que você quiser dele, tá? Ou não, o que ele quiser de você, o contrário, ou vice-versa, tanto faz, o que for bom para os dois. Olha só, então não deixe de acompanhar até o final. Essa aula é importante para você que é aluno do primeiro ano. Olha lá, vou falar um pouquinho sobre leis ponderais e leis de volumes gasosos. Leis ponderais, quando eu falo a palavra ponderal, é aquilo que é relativo à massa, tá? Relativo à massa. O Felipe Porto, né? O Porto já educadamente falou que eu engordei na gravação. Muito obrigado, Porto. Fica aqui registrado esse momento de carinho que eu tenho por ti, por ter lembrado que eu tenho engordado. Eu tive um ganho ponderal significativo nessa quarentena, ou seja, eu engordei parado, pouca atividade física e bastante comida em delivery. Então a gente tem um ganho ponderal, um ganho de massa, tá? Significativo. Não vai chegar no restaurante e perguntar: o que você quer comer? Ah, eu quero um ponderal, tá? Eu não quero massa, ok? Não vai fazer. Ponderal é relativo à massa. E eu também tenho uma lei relativa ao volume dos gases. E 3 nomezinhos importantes para a gente, não para a gente, para o mundo, para o nosso planeta Terra, quando o assunto é química. Antoine Lavoisier, o Proust e o Gay-Lussac, cada um com a sua contribuição para esse assunto específico. Olha que lindo Lavoisier, porque nada se cria, nem nas operações da arte, nem nas da natureza,
e pode-se estabelecer, em princípio, que em toda operação há uma quantidade igual de matéria antes e depois desta operação. No caso, operação entende-se por reação. Isso aí, como alguns alunos têm uma dificuldade para poder fazer a compreensão do que está escrito, isso é o famoso: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo transborda. Mentira, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que significa isso? Que se você tiver um número X de átomos que iniciaram uma reação, ao final dessa reação, você terá o mesmo número X de átomos, só que agora arranjados de maneira diferente. Significa o quê? Se você pegar o carvão e você queimar o carvão, você queimou o carvão. Para queimar eu preciso consumir o oxigênio. Se você pegar a massa, era um saco de 5 kg de carvão. Eu queimei 5 kg de carvão. Se você somar esses 5 kg de carvão mais os tantos quilos de oxigênio, não fiz o cálculo aqui agora, que são necessários para queimar o carvão, essa soma da massa de oxigênio mais a massa de carvão vai dar exatamente a mesma massa da cinza que sobrou da queima do carvão, mais toda a massa de gás carbônico ou monóxido de carbono liberada. Olha, mas eu boto 5 kg de carvão para queimar e no final eu tenho só 400 gramas de cinza. Cadê o resto? É porque nesse caso o experimento que você fez, ele está no sistema aberto e você está perdendo então esse volume gasoso para o ambiente. O princípio de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, princípio de Lavoisier, lei da conservação da massa, ela só é válida para sistemas fechados, entendeu? Então, se você queimar alguma coisa dentro de um recipiente fechado, a massa total desse recipiente ela não se altera. Ou seja, se a gente colocar a terra numa balança, está queimando, não queimar agora, queimou o Pantanal lá, infelizmente uma porcentagem gigantesca do Pantanal está queimando, tá? Mas a princípio as cinzas que sobraram, os animais mortos e a fumaça não saíram da Terra, então a massa do planeta Terra permanece a mesma. Ela só não é a mesma porque a gente tem uma perda gasosa diária, a atmosfera, a última camada, uma pequena parte de gás se perde e tem a entrada dos meteoritos que trazem consigo mais matéria, mas via de regra não altera-se muito a massa total do planeta Terra. Então, esse princípio de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, ela é muito válida, ela é só válida para sistemas fechados. Lei de Proust, que é a lei das proporções definidas. Qualquer que seja a procedência de uma substância composta, substância formada por mais de um elemento químico, esta é sempre formada pelos mesmos elementos químicos em uma mesma proporção em massa. O que ele quer dizer, o Proust? Que eu tenho H2O, está aqui, H2O. A massa do H é 1. 1 vezes 2, 2. A massa do oxigênio é 16. 16. Simplificando, eu tenho o quê? 1 para 8. Entendeu? Então, qualquer que seja a água, qualquer que seja a substância composta, a proporção entre os seus átomos é sempre fixa. É sempre, no caso da água, de 1 para 8 em massa. E aí a gente vai extrapolar um pouquinho isso para a reação. Então a lei de Proust é que os elementos combinam-se em proporções já definidas e elas não se mudam para a mesma substância química. E finalmente Gay-Lussac, que aí não vai trabalhar com massa, então não é uma lei ponderal, é uma lei volumétrica. Tá? Então ele fala o que? Quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, a gente sabe que se a gente fizer pressão num gás, ele comprime, ele diminui o volume. Se você baixa a pressão, o gás expande, ele aumenta o volume. Se você aquece, o gás expande. Se você resfria, o gás comprime. Então, medidos em mesmas condições de temperatura e pressão, volumes gasosos de uma reação entre si, reagem em uma proporção fixa e expressa por números inteiros e pequenos. Que números são esses?
são esses aqui, pessoal, o número de mols. O número de mols. A gente já viu que o número de mols vai me dar o quê? Uma relação de volume molar. A gente sabe que um mol de qualquer gás nas CNTP ocupa 22,4 litros. Então olha só, eu tenho Lavoisier falando o quê? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ou seja, Lavoisier falando do princípio da conservação da massa. Eu tenho Proust falando que os elementos combinam entre si em proporções fixas e pré-definidas, a lei das proporções definidas, e Gay-Lussac falando que os gases combinam-se entre si em números múltiplos proporcionais a números pequenos inteiros, tá? Que no caso são os números de mols. Fechou? Eu vou explicar essas três leis com aquela pequena equaçãozinha ali, que é a equação de formação da amônia. Lembrando que essa aqui é uma reação de síntese, dois reagentes formando um único produto. Reação de síntese ou adição ou combinação. Já vou antecipar, a massa do nitrogênio é 14. 14 vezes 2, 28. 28 vezes 1, 28 gramas. Essa é a massa molar, a massa que eu tiro através de consulta na tabela periódica. Todo mundo sabe quanto que é a massa do hidrogênio. Adivinha, a massa do hidrogênio é 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6 gramas. Fechou? Vamos para o lado de cá. Quanto que é o nitrogênio? Adivinha, o nitrogênio ele é 14. 14 mais 3H mais 3 vai dar o quê? 17. 14 mais 3, 17. 17 vezes 2, 34. Pergunto para vocês, quanto que é 28 mais 6? Quanto que é 28 mais 6? Ademir, 28 mais 6 é igual a 34, ou seja, a massa que eu tinha antes da seta, que eram 34 gramas, ela não aumentou e não desapareceu, ela permaneceu o quê? Igual. Lei da conservação das massas proposta por Antoine Lavoisier. Vou fazer uma pergunta para vocês, ó, faz a perguntinha. Eu quero produzir 17 gramas de amônia. Eu quero produzir 17 gramas de amônia. Quanto eu preciso de gás nitrogênio e quanto que eu preciso de gás hidrogênio? Olha, eu estou olhando assim, ó. Essa primeira linha aqui eu tirei da tabela periódica. A segunda é meu problema. Eu percebi que 17 é a metade de 34. 17 é a metade de 34. Então, se você quer produzir a metade do produto, pela lei das proporções definidas, você pega a metade dos reagentes. Metade de 28, quanto que é? 14 gramas. Metade de 6, quanto que é? 3 gramas. 14 mais 3 é igual a 17. Ou seja, se você pega a metade de um participante, você pega proporcionalmente a metade de todos os outros. Então, eu comparando a linha número 1 com a linha número 2, eu respondi a linha número 2 usando o princípio das proporções definidas. Tá? E para a gente finalmente encerrar, olha só. Você tem 100 ml de nitrogênio. Você tem 100 ml de nitrogênio. Quanto é que você precisa comprar de gás hidrogênio para produzir quanto de gás amônia? Olha lá, o que o Gay-Lussac falou? Falou que os elementos gasosos, medidos nas mesmas condições, temperatura e pressão, combinam-se entre si na proporção fixa de números inteiros e pequenos. A proporção, pessoal, é esse número de mols aqui, ó. 1, 3 e 2. Do 1 para o 3, quer dizer o quê? Quer dizer que a quantidade de hidrogênio sempre é o triplo de nitrogênio. Então, se eu tenho 100 aqui, eu preciso de quanto? De 300 mililitros.
Se eu tenho 100 aqui e aqui eu tenho 1, lá eu tenho 2, é o dobro, vou produzir quanto? Eu vou produzir 200, quase nem está errado, para que está errado. Aqui eu tenho 100 mais 300, não era para ser 400. Pessoal, o que conserva é a massa, não o volume. Aqui eu tenho 100, porque aqui eu tinha 1. Aqui eu tenho 300, porque aqui eu tinha 3. Aqui eu tenho 200, porque aqui eu tinha 2. Se aqui fosse, por exemplo, 2 litros, aqui seria quanto? Seria 6 litros. E aqui seria quanto? 4 litros. Ou seja, eu vou combinar eles entre si em proporções definidas, tá? Em proporções definidas por números pequenos e inteiros, tá? Que é o número de mols. Por isso que na aula de hoje eu vou deixar para vocês 2 links de aula. O primeiro link da aula de hoje vai ser sobre balanceamento. Se você errar esse número na frente, morreu, acaba tudo. E o segundo link eu vou deixar sobre aquela aula que a gente teve sobre mol, porque o conceito de mol é fundamental dentro do estudo da química. Fechou, galera? Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção, até a próxima videoaula com o professor Ademir. Fui!